bem-vindo a mais um Literatos. Nesse vídeo nós vamos estar falando de um tema que talvez também seja repleto aí no YouTube, falando contra e a favor dessa doutrina, certo? E vamos aqui nesse quadro, o que a Bíblia realmente diz sobre maldição hereditária, certo? Que é um tema polêmico e às vezes até em igrejas históricas, clássicas, existem pessoas ali que acreditam nessa doutrina que, ao meu ver, não tem fundamento bíblico, certo? E existe, primeiro a gente tem que definir o que seria a maldição hereditária, né? Existe um livro aí do Jabes Alencar sobre a questão que trata sobre o assunto. E qual seria a definição básica de maldição hereditária? De que existem coisas que passam de pai para filho, seja através de uma praga ou de uma maldição que foi lançada por alguém que fez um feitiço, uma feitiçaria, ou por práticas que gerações passadas tiveram e que foi passando para as demais, certo? Então, por exemplo, se você tem um pai ou teve um pai que é beberrão, provavelmente você ou outras pessoas vai ser beberrão, porque existe um espírito da bebedice que veio do seu pai que passa para você. Se seu pai teve o pecado da prostituição ou do adultério, isso vai passar para outras pessoas, porque isso passou hereditariamente para outras pessoas, certo? Então vamos ler um texto que é muito utilizado, né, para mostrar a maldição hereditária, que é o texto de Êxodo 20. Eu vou ler aqui o versículo 5 e o versículo 6, que diz bem assim: não te prostrarás diante deles, nem prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e a quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos, certo? Então, assim, a gente precisa entender, basicamente, baseado nesse texto, o seguinte: primeiro aqui é o contexto do pacto da aliança, certo? Então, existia um pacto, que você vai ver lá em Josué, Deuteronômio, que vai se repetir a lei. Deuteronômio é a repetição da lei, de que Israel tinha um pacto com Deus em que, se você obedece a Deus, você vai ser abençoado em vários aspectos da sua vida, né? Então, as mulheres não vão nascer estéreis, vai ter prosperidade na lavoura, a guerra, vocês vão vencer as guerras se houverem guerras, o inimigo vai fugir de você porque você está obedecendo. Em alguma medida, isso também estabelece um princípio para nós hoje em dia, né? Jesus disse que ele vai nos ouvir porque nós cumprimos os mandamentos dele, entendeu? Então, se você obedece a Deus, você tem crédito para pedir aquilo que você quiser. Isso não significa que Deus vai responder em tudo aquilo que você quer, mas a obediência gera a bênção e a desobediência gera a maldição. Então, o exílio assírio e o exílio babilônico foram resultados da quebra do pacto de Israel e Judá com Deus, que está relacionado a esse texto aqui, né? Ele fala: sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade 1000 gerações os que me amam e obedecem aos mandamentos. Veja bem, olha o problema que existe aqui nesse texto. Primeiro que, se existisse nesse texto a maldição hereditária, existiria a bênção hereditária. Porque ele fala aqui, trato com bondade até 1000 gerações do que me amam e obedecem. E é curioso que é desproporcional, né? Ele fala bem assim, trata a terceira e a quarta geração dos que desobedecem, mas trata até 1000 gerações do que me obedecem. Então, se existe uma suposta maldição hereditária, existe também uma bênção hereditária, porque a bênção sobre seus
filhos e netos vão vir por causa da sua obediência. Aí já tem um problema no que tange a maldição hereditária. Outro problema nesse texto, se você tirar a conclusão sobre a maldição hereditária, é que essa suposta maldição ela vem do próprio Deus. Entendeu? Que essa maldição, na verdade, é uma punição pelo pecado que o pessoal cometeu contra Deus. Então, Deus fala, olha, se vocês me desobedecerem, vai vir uma maldição sobre vocês. Mas não é uma maldição no sentido, olha que coisa terrível que é a interpretação da maldição hereditária. A maldição hereditária tem a ver com um pecado que alguém comete que vai ser transmitido para o outro. Mas aqui não está falando do pecado que é transmitido para o outro, mas sobre a consequência do pecado que o antecedente cometeu e que afeta o consequente. Então não é que Deus vai chegar lá, olha que coisa bizarra. A maldição hereditária entende de que, com base nesse texto, de que Deus vai fazer o outro continuar pecando o pecado que a geração anterior cometeu. Olha que coisa mais absurda. Mas não é aqui isso que está tratando o texto. O texto está dizendo que vai haver uma punição devido ao pecado que a geração anterior cometeu. Entendeu? Então a grande questão é essa aqui. Existe outro texto de Jeremias que diz também que o filho não vai pagar mais pelo pecado do pai. Né? Depois eu vou deixar na tela aí a referência para que vocês vejam aí e confiram. Por outro lado, vamos pegar aqui um exemplo aqui de Davi. O pecado de Davi com Betseba e que veio uma maldição sobre a família. Então o que é que a gente pensa desse texto? Primeiro, ali foi uma consequência do pecado de Davi. Né? E um pecado no qual a lei previa de que se você mata um outro, você é punido na mesma proporção. Como Deus não matou Davi, então veio uma morte sobre a família dele e o próprio adultério. Adultério não, veio um incesto ali, né? Que um filho abusou da irmã. Né? O filho de Davi abusou da irmã. Mas é interessante que depois que veio essa maldição pontual, a gente pode dizer que purgou-se o pecado de Davi. Tudo voltou ao normal. Porque Deus usou Natan e falou, olha, aquilo que você fez em oculto, eu vou lhe punir e todo mundo vai ver. Mas depois que veio aquela maldição, tudo voltou-se ao normal. Com isso eu não quero dizer que Deus, o próprio Deus, possa lançar punições através de maldições sobre pessoas que cometem certos pecados. Ou que uma vida de pecado possa promover certas consequências na vida das pessoas. Mas isso não tem a ver com a maldição hereditária. Agora pense, quantas pessoas beberrões que o filho e o neto não vira beberrão? Pense tantas pessoas que se prostituem, que adulteram e que os filhos e os netos não seguem o mesmo caminho. Então, até do ponto de vista bíblico, a Bíblia fala que quando nós aceitamos Jesus, primeiro Jesus levou sobre si todas as maldições e que quando aceitamos Jesus toda a maldição é quebrada. Você é uma nova criatura, você vive em liberdade com Deus. Você não precisa temer maldição. Agora, óbvio que uma vida em santidade promove a bênção. E uma vida em pecado abre espaços para que o diabo possa intervir na vida daquela pessoa. O que é que eu posso dizer? Maldições pontuais, situações pontuais que possa interferir naquela vida daquela pessoa. Seja de ordem financeira, seja na saúde, seja familiar. Por quê? Porque a pessoa não está vivendo uma vida digna com Deus. E a Bíblia fala o quê? As minhas mãos não estão recolhidas para que não possa abençoar, mas os vossos pecados criam uma barreira entre vós e o vosso Deus, de maneira que não possa ouvir.
Então, a vida de pecado, ela promove espaços para que o diabo possa agir na vida da pessoa. Entendeu? Mas isso não tem a ver com a suposta maldição hereditária. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem. Tem o nosso Pix para contribuição e até a próxima.